Fala, moleque, ó, vou gravar essa paradinha aqui para tu porque alguns alunos acabaram perdendo a aula e para quem assistiu a aula, além de ter as outras questões que a gente não conseguiu resolver em sala de aula, você pode ter aqui a explicação, um repeteco para você ver de novo, beleza? Então essa parada, presta atenção, você vai estudar, vai começar a estudar hoje ainda, olha só. O gráfico abaixo mostra a temperatura de um corpo, varia, função do tempo, quando aquecido, por uma fonte, 90 calorias por minuto. Sendo a massa do corpo igual a 100 gramas, determine o calor específico do corpo na letra A. Moleque, determinar o calor específico é o que? Manu, cachorrão. Olha lá. Repare que a massa, ele deu, vale 100 gramas, correto? 100 gramas, tá aqui. Calor específico ele quer, deixa indicado. Variação de temperatura, de onde eu tiro isso? Ele fala que o gráfico mostra como varia a temperatura do cara, que começa em 15 e termina em 60. Variou de quanto, né? Variou de 45 graus, beleza? Então tu joga lá 45. E talvez a pergunta que você se faça é: cadê a quantidade de calor do tiro? Moleque, repare que ele fala aqui que são 90 calorias por minuto. Então são 90 calorias a cada 1 minuto. Mas pelo gráfico, o evento se passou em quantos minutos? Ó, tempo, em 5 minutos. A parada é, em 5 minutos, qual é a quantidade de calor que você vai praticar? Essa quantidade de calor é 5 vezes 90, portanto, essa quantidade de calor é 450 calorias. Quando você joga 450 lá, moleque, você vai simplificar aqui um zerinho, vai simplificar o 45 também, vai sim. Aqui, ó, toma e toma. No primeiro membro sobra 1 e no segundo membro sobra 10C. Se está multiplicando, você passa dividindo, 1 sobre 10 é igual ao calor específico. Ou seja, esse calor específico vai ser de 0,1 caloria por grau Celsius. Beleza? Tudo bem? E na letra B de Bahia, se prepara melhor, ele pergunta qual é a capacidade térmica. Existem duas equações para cálculo de capacidade térmica. Ou a capacidade térmica é o calor pela variação de temperatura, espero meu PowerPoint atualizar quando ele quiser, ou então a capacidade térmica é o MC, massa vezes calor específico. Pô, a massa ele deu 100, calor específico tu calculou 0,1. Você vai descobrir que a capacidade térmica ela é igual a 10 calorias por grau Celsius. E a questão de número 1 já foi para conta, ok? Bora lá então, questão de número 2. Quando meu PowerPoint quiser. Isso, foi. Questão de empuxo, questão de hidrostática, pay attention, fica ligado, moleque, olha só. Uma little bola de borracha está presa por um fio leve ao fundo de um recipiente cheio de água, como mostra a figura adiante. Se o volume da bola vale 5 vezes 10 a menos 4, ó, 5 vezes 10 a menos 4, sua massa vale tanto. Qual será a tensão no fio? Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 e a massa específica da água. Massa específica é a mesma coisa, no caso do líquido, que densidade, ok? Então ele está dando a densidade, ele pede que você calcule a tração no fio. Moleque, presta atenção. Um dos tópicos da prova é empuxo. Tá, então vai cair empuxo, pô, maneiro, legal. Então eu vou estudar empuxo, mas não adianta. Eu falei em sala, falei pra galera que estava lá que, pô, pode estudar empuxo, mas dá uma revisada em tração, peso e normal. Por que eu tô te falando isso? Questões de empuxo que envolvem cálculo são questões de equilíbrio. E questões de equilíbrio exigem conhecimento de quê? Exigem o conhecimento de força. Quando eu pego uma questão de empuxo para fazer, a primeira coisa que eu faço, cara, é apontar as forças. E a pergunta é, como é que eu sei que a questão é de empuxo? Eu sei que a questão é de empuxo quando eu tenho um corpo mergulhado num líquido, por exemplo. É o mais marcante. Ou um corpo grandão imerso no ar. E aí ele vai dar densidade, ele vai falar de força, etc e tal. Mas falou de água, corpo mergulhado em água, normalmente ele vai cobrar empuxo mesmo, tá? E aí, o primeiro passo é apontar as forças. Da mesma forma que o peso aponta sempre para baixo, o empuxo aponta sempre para cima, ok? E aí você pergunta, pô, tem um fiozinho ali? Tem. Se tem um fiozinho, tem uma traçãozinha. Então existe aqui uma tração T. Moleque, pode acreditar. Questão de empuxo é questão de equilíbrio, ok? E a malandragem de resolver esse tipo de questão é, uma vez que você aponta as forças, pega todo mundo que aponta para cima, soma. E iguala todo mundo que aponta para baixo, somando.
Nessa questão, todo mundo que aponta para cima, empuxo. Todo mundo que aponta para baixo, somando. Tração mais o peso. É isso, acabou a questão. Agora é abrir as equações, substituir valores e a questão está morta. O empuxo, por exemplo, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Isso é igual a ter mais o Manu gostoso, beleza? Não pode cortar a gravidade, porque a gravidade não aparece em todas as parcelas. Então você vai ter que substituir. Não tem jeito. A densidade que ele me deu é igual a 10 ao cubo. O volume que ele me deu, 5 vezes 10 a menos 4, está lá, ó, 5, 10 a menos 4. A gravidade vale 10, tá? É dado na questão e dado no início da folhinha. A tração, eu quero. A massa, ele falou que a massa do corpo vale 10 elevado a menos 1. 10 a menos 1. E a gravidade vale 10 de novo. Agora eu vou sair passando o rodo em geral. Como assim? 10 elevado ao cubo vezes 10 é 10 elevado à quarta. Então fica 5, 10 a menos 4, que eu apenas mantive. 10 ao cubo vezes 10, 10 elevado à quarta. Segue o baile. T mais 10 a menos 1 vezes 10, repete a base, soma os expoentes. 10 elevado a zero, que é do verbo uno. Então, no primeiro membro, esses dois aqui rodam, sobra 5 apenas. No segundo membro, T mais 1. Joga para trás, encosta, encosta. T igual a 5 menos 1. Ou seja, a tração é igual a 4 newtons. E mais uma questão para a nossa continha. Bora lá. Segue o baile. Questão de número 3. Questão de calorimetria. Fala o seguinte. Numa casa de praia, deseja-se aquecer 1 litro de água no recipiente termicamente isolado por meio de um aquecedor elétrico de 420 watts. Moleque, você tem que ficar ligado que a potência é de 420 watts. Você já conhece essa unidade, a potência térmica. A água foi introduzida no recipiente a 10 graus. Sabendo-se que o calor específico da água vale tanto e que a densidade da água é de 1 kg por litro, ou seja, se ele vai aquecer o volume de 1 litro, ele está aquecendo uma massa de 1 kg. Beleza? Determine o tempo. Quanto tempo tem, amigo? Qual é o tempo necessário para essa água começar a ferver? Repare, começas a ferver. Cara, não é ferver a água toda, ela começar a ferver, ou seja, sair de 10 graus Celsius e chegar a uma temperatura final de 100 graus Celsius, que é a temperatura em que a água começa a ferver, portanto, sofrendo uma variação de temperatura de 90 graus Celsius. Só uma forma de falar de tempo na calorimetria é usando potência é igual a calor sobre tempo, ok? Você está acostumado a usar potência igual a energia por tempo, trabalho por tempo, mas trabalho, energia, calor são iguais a sovaco e axila, beleza? São a mesma coisa, basicamente, se correspondem. Então, a única forma é essa. A potência foi dada, 420. O tempo é o que eu quero e essa quantidade de calor, ela é associada à variação de temperatura. Então, ela é o Manu, que é cachorrão, beleza? Eu vou apenas agora substituir o resto das paradas. 420 é igual. Bora lá. Qual é a massa? A massa é de 1 kg. Pode usar 1 kg mesmo? Pode, porque o calor específico da água é 4,2 vezes 10 elevado ao cubo joules por quilograma graus Celsius. Então, quem dá o papo, quem te fala a unidade que você tem que usar é o calor específico. E ele está em joule por quilograma graus Celsius. Portanto, essa massa pode ficar em quilogramas mesmo. Joga o calor específico, 4,2, 10 elevado ao cubo. A variação de temperatura é 90 e o tempo é o que eu quero. Beleza? Vou tentar piorar a tua vida aqui, que é escrevendo em potência de 10, que eu sei que você não gosta. 420 é 4,2, 10 elevado ao quadrado. Do outro lado, 4,2 vezes 10 elevado ao cubo, ignorei o 1. 90 é 9 vezes 10 elevado a 1. E o tempo é o que eu vou querer. Se você reparar, existe 4,2 dos dois lados. Então eu posso cortar aqui, ó. Joga o tempo para lá e o 10 elevado ao quadrado para o outro lado. Então o tempo é igual ao que sobrou. 10 elevado ao cubo vezes 10 é 10 elevado à quarta. Vezes 9 sobre, joga para lá.
10 elevado ao quadrado. Lembra? Eu troquei de lugar aqui, ó. Então vai ficar 9. Vou melhorar isso aqui, vou falar que o ΔT, vou cortar o 10 à quarta com 10 ao quadrado. 9 vezes 10 elevado ao quadrado. Cuidado agora, por quê? Ele pede a resposta em minutos. E isso aqui saiu em segundos. Como é que eu sei que são 900 segundos? Porque o watt, que é a unidade de potência, é joule por segundo. Então você acaba de obter um tempo de 900 segundos. E 900 segundos equivalem a 15 minutos. Lembre-se de que cada minuto tem 60 segundos. Essa parada. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Bora lá. Quando o meu PowerPoint quiser. Outra questão de empuxo. Por que eu sei que é de empuxo? Como é que eu sei que é de empuxo? Corpo mergulhado em água, tá vendo? Fala o seguinte. Duas esferas idênticas, metálicas e maciças, O e P, ligadas por um fio ideal, são colocadas na condição inicial esquematizada a seguir, com velocidades nulas, desprezando-se qualquer processo dissipativo. Após um breve intervalo de tempo, a esfera O estará... Faltou aqui o múltiplo chute. Espera aí que eu vou colocar. Pronto, botei múltiplo chute. Ele quer saber o que vai acontecer. Estará em repouso, descendo aceleradamente, descendo com velocidade constante ou subindo aceleradamente. Presta atenção. Ele quer saber o que vai acontecer com a bola O, que é a bola que está fora da água. As duas bolinhas, elas são maciças e elas são idênticas. Ele fala que em algum lugar aqui que elas são idênticas. Aqui, ó. São idênticas. Pensa comigo. Se não houvesse o balde d'água, as duas bolinhas idênticas, elas se equilibrariam, não é? Então, elas ficariam paradinhas, né? A partir do momento que eu coloco essa bolota dentro da água, a bolota P dentro da água, ela fica, aspas, mais leve, aparentemente mais leve. Se ela fica mais leve, então eu percebo que a tendência natural é que o O prevaleça, descendo. Vamos de novo? Se eu coloco os dois pendurados sem água, elas se equilibram perfeitamente. Mas se eu boto o P na água, o P vai ficar aparentemente mais leve. Corpos dentro da água ficam aparentemente mais leves, né? Se a bola P fica aparentemente mais leve, então a bola O tende a descer, então a bola P tende a subir. Aí é que tá. Ela vai descendo aceleradamente ou descendo com velocidade constante? Pois é. Forças que atuam no sistema: peso e tração. Na outra bola, peso e tração. Porém, essa outra bola, ela está dentro da água. Então, nela também atua o empuxo. Então, a pergunta que eu te faço é, moleque, presta atenção. Numa bola tem peso e tração. Na outra bola também tem peso e tração. E tem o empuxo. Então, o que a outra bola tem de diferente? Ela tem o empuxo como diferenciador. Então, esse empuxo vai fazer o papel da força resultante, que é muito má. E eu te pergunto, a força resultante é diferente de zero? É o empuxo. Então, a aceleração também é diferente de zero. Ou seja, essa bolinha vai estar descendo e vai estar acelerando. Não vai estar com velocidade constante. É a letra B de Baiense. Prepara melhor. Portanto, ok? Tudo bem? Próxima questão é a questão de número 5. O que diz a questão de número 5 a gente só vai descobrir quando o meu PowerPoint quiser. É ele que manda na parada do bagulho. Isso, ele tá querendo, tá vendo? Deixa eu ver as outras. Questão 3, questão 4, questão 5. É isso. Um macaco hidráulico, representado na figura a seguir, sabe-se que as áreas das seções transversais dos vasos verticais são 20 cm² e A2 igual a 0,04 m². Qual é o peso máximo que o macaco pode levantar quando fazemos uma força de 50 newtons em A1? Moleque, eu empurro isso aqui para baixo, que é o A1, aí o óleo que existe aqui dentro se desloca, empurrando isso aqui para cima, no caso, com uma certa força, F2. A partir do momento que eu aplico uma força F1 do lado direito, surge lá do outro lado F2, ok? E isso serve para levantar um corpo que está aqui e ele quer saber qual é o peso máximo do corpo.
O peso máximo do corpo é o próprio valor de F2, é aquela força que está ali, a partir da qual o corpo começa a se deslocar. Isso aqui é uma questão de princípio de Pascal. Existe uma fórmula particular, que é F1 sobre a área 1 igual a F2 sobre a área 2. A força F1 é 50. A área 1, 20 centímetros quadrados. Tá aqui. A força F2 é o que eu quero, mas a área 2 está 0,04 metro quadrado. E não dá para combinar metro quadrado com centímetro quadrado. Isso diz que eu tenho que transformar essa criança aqui. Na verdade, ou eu posso transformar o centímetro quadrado para metro quadrado, ou metro quadrado para centímetro quadrado. Como eu já estou com a equação montada, e aqui aparece número com vírgula, eu vou passar metro quadrado para centímetro quadrado, usando o cada homem desse mundo deveria comer MM. Cada homem desse mundo deveria comer MM. Se você reparar, para passar de metro para centímetro, basta que você ande 2 casas, ok? Porém, você está passando de metro quadrado para centímetro quadrado. Em vez de 2 casas, então, você tem que andar 4 casas. Onde você tem 0,04, moleque, anda 4 casas ali com a vírgula para você ver uma coisa. 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa área é de 400 centímetros quadrados. E eu posso jogar lá, então, 400 centímetros quadrados e fazer a bendita continha. 20 por 400. Aqui fica 20, ok? Então, você vai ter que 50 é igual a F2 sobre 20. Ou seja, o F2 ele é igual a 20 vezes 50, que é do verbo mil newtons. 1000 newtons, portanto, letra B de bola, beleza? KGF não, porque KGF é quilograma-força. É uma unidade que a gente não estudou e que não tem aparecido mais. Já passamos aqui para a questão de número meia dúzia, mais da metade da folhinha já. Fala o seguinte: em um recipiente termicamente isolado são misturados 100 gramas de água a 8 graus Celsius, com 200 gramas de água a 20 graus Celsius, com a temperatura final de equilíbrio térmico. Moleque, troca de calor e equilíbrio térmico. Já vou combinar uma coisa contigo. Quando pegar uma questão desse tipo, esquematiza. Tu tá percebendo que você está misturando 2 águas. Uma água que é de 100 gramas, ok? Massa 100 gramas, e ela está a 8 graus Celsius. Com outra água, e essa água tem 200 gramas, e a temperatura é de 20 graus Celsius. Quando eu misturar as duas, a temperatura final é de equilíbrio. Eu não sei chamá-la de X. Como é que eu faço esse tipo de questão? Cara, eu numero as águas e falo assim, são 2 águas, então são 2 calores. E dessa forma, a soma de todos os calores, Q1 mais Q2, é igual a 0. Não iguale os calores. Se você, em uma questão discursiva, igualar os calores, você vai ganhar 0 na questão. Não iguale os calores. A soma de todos eles é igual a 0. E em que situação você faz isso? Quando você mistura corpos e espera que eles se equilibrem termicamente. Então, soma todos os calores e iguala a 0. Como aqui está rolando uma mudança de temperatura, essa quantidade de calor é sensível. Portanto, Manu Cachorrão, M vezes C vezes delta θ da água 1, mais M vezes C vezes delta θ da água 2 é igual a 0. Eu vou cortar esse calor específico. E por que eu posso cortar esse calor específico? Alguém diria que esse calor específico vale 1. Mas se valer 1, eu corto 1. Se valer 10, eu corto 10. Ele aparece nas 2 equações. Se valer 500, eu corto 500. Ou seja, como são substâncias iguais, eu posso cortar o calor específico. A massa 1 é de 100 gramas. Moleque, outra coisa, presta atenção. Delta θ. Não é θ, não é a temperatura. É a variação de temperatura. Variação de temperatura é sempre a final, menos a inicial. E o detalhe, eu não sei quanto é a final, é x. Dessa maneira, a variação de temperatura é a final, que é x, menos a inicial, que vale 8. Ok? E segue o baile. Mais massa 2. A massa 2 é 200. Beleza. Variação de temperatura é a final, que é x, menos a inicial, Leonardo, dá 20. Isso tudo igual a 0. Vou cortar os zerinhos, que é o equivalente a dividir toda a equação por 100. E vai ficar 1 que multiplica x menos 8. Mais 2 que multiplica x menos 20.
2 menos 20. 2x menos 20. Menos 20 vezes 2, né, mané? Né, mané? Mané. Cadê a borracha do tio? Então, nesse caso, eu vou colocar 2x menos 40. Já imaginou errar essa questão? 3x. 48. Isso é igual a 0. 3x é igual a 48. X é igual a 16 graus Celsius. Lindo, maravilhoso. Ok? Fechou. Segue o baile. Vai lá. Próxima questão. Outra questão de equilíbrio térmico. Questão de número 7, não resolvida em sala de aula. Segue o baile. Questão da Unirio. Representamos anteriormente o diagrama de variação de temperatura de duas massas de água. M1 inicialmente a 80. Aqui, ó. M1. Ok? E M2 inicialmente a 20. M2 inicialmente a 20 graus. Errei. Aqui deveria entrar M2, não é isso? E aí eu vou ler para você. Bota M2 ali só para você saber. Bota. Por favor. É importante para mim. Bota ali, M2. Fechou. Foram misturados em vaso adiabático. Adiabático você vai ver que não troca calor com meio externo. Considerando os dados fornecidos pelos gráficos, podemos afirmar o quê? Que a massa 1 é 3m2, que a massa... Se você reparar, em 10 segundos, as duas massas chegam a 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius é nada mais, nada menos do que a temperatura de equilíbrio. É a temperatura comum aos dois. Então, isso aqui é a temperatura final, é a temperatura de equilíbrio térmico, 40 graus. Repare que eu tenho duas águas. Uma que é a massa 1 de água e outra que é a massa 2 de água. São duas águas. Então, Q1 mais Q2 é igual a 0. Misturou substâncias. Deixou trocar calor. A soma dos calores é igual a 0. E como há mudança de temperatura, nesse caso, vale o Manu Cachorrão. MC delta teta de 1 plus MC delta teta de 2 é igual a 0. A massa 1 é M1 mesmo. O calor específico vai rodar again, porque é água contra água. É 1 contra 1, é 2 contra 2, então pode cortar. A variação de temperatura é a final, que é 40, menos a inicial. A inicial é 80 para massa 1. 80. Mais massa 2, que é I don't know, calor específico rodou, variação de temperatura é a final, menos a inicial, que vale 20. Tudo isso igual a 0. Aqui vai ficar menos 40 M1 e aqui vai ficar 20 M2. Dessa maneira, eu tenho a soma igual a 0, joga para lá, ok? Vai ficar 20M2 é igual a 40M1. Dá para rolar um simplification. Vai ficar 2 aqui, ó. Eu vou descobrir que a massa 2 é igual a 2 vezes a massa 1. Ou, se você preferir, joga esse 2 para cá. Massa 2 sobre 2 é igual a massa 1. M1. M1 é M2 sobre 2. Letra B de Bahia. Se prepara muito, muito melhor. Ok? Segue o baile. Próxima questão, questão de número 8. E aí eu vou ficar te enrolando aqui até o meu PowerPoint mudar. Mudou! Tá aqui, ó. ERG. Um técnico, utilizando uma fonte térmica de potência eficaz igual a 100 watts, realiza uma experiência para determinar a quantidade de energia necessária para fundir completamente 100 gramas de chumbo, plumbos, PB, a partir da temperatura de 27 graus Celsius. Tá aqui, ó. Temperatura inicial, 27 graus Celsius, atingindo a temperatura final de 327 graus Celsius. Ele anota os dados da variação de temperatura em função do tempo, ao longo da experiência, e constrói o gráfico abaixo. Se o chumbo tem calor específico tanto, calor latente tanto, então o instante T do gráfico em segundos e a energia total consumida em joules vale quanto? Instante T. O que é um instante T? O instante T é um instante para a temperatura sair de 27, chegar a uma temperatura de 327. Isso com uma potência de 100 watts e uma massa igual a 100 gramas de uma substância que tem calor específico, igual a 0,13
joule por grau Celsius. Então dá para descobrir esse tempo, por quê? A única forma de falar de tempo na calorimetria é usando potência é igual a calor sobre tempo. Essa potência vale 100. E o calor, já que tem mudança de temperatura, é o Manu que é cachorrão, ok? E o tempo ele chamou de T maiúsculo. Vai ficar 100 é igual a massa que ele deu, 100. Calor específico, 0,13. Variação de temperatura, de 27 para 327. Portanto, 300. Pelo tempo que eu quero. Vai cortar aquele 100 que está ali te olhando, ó. Aí vai ficar 1 é igual. 0,13 vezes 300 é a mesma coisa que 13 vezes 3, que é 39, sobre T. Então, T é igual a 39 segundos. Beleza? 39 segundos, letra B de baiense. Prepara muito, mas muito melhor. Ah, mas e ele quer também a quantidade de calor total. O que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de calor da primeira etapa. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Ih, não quer. Ué, não quer. Ué. Tá aqui, ó. Vai pegar essa quantidade de calor da primeira etapa e essa quantidade de calor da segunda etapa. Só que essa aqui é latente. Então ela seria calculada por Q igual ao Manu, que é lindo, entendeu? Ia somar as duas, a quantidade de calor Q2 com a quantidade de calor Q1 e achar a quantidade de calor total 3.900, que eu não vou fazer porque nós já matamos a questão, essa parada. E tem questão de calor latente por aí, que é essa aqui, questão de número 9 da UERJ de novo. Fala aqui uma girl. Deseja fazer um chá de camomila, mas só possui 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. E um forno de micro-ônibus cuja potência máxima é de 800 watts. Então já anota aí, a potência é de 800 watts. E a Márcia é igual a 200 gramas. A temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Considere que a menina está no nível do mar, calor específico da água igual a 1, o calor específico, 1 caloria por grau Celsius. E que 1 caloria vale aproximadamente 4 joules. Então, 1 caloria é igual a 4 joules. Beleza. Usando o forno sempre na potência máxima, qual é o tempo necessário para a água entrar em ebulição? Toma cuidado com a parada do bagulho. Por quê? Moleque, você começa com gelo a 0 graus Celsius e tu precisa tomar água a 100 graus Celsius. Mas antes tu tem que derreter esse gelo. E para esse gelo derreter virando água, essa água vai estar a 0 graus Celsius. Por quê? Quando uma substância pura muda de estado físico, a temperatura permanece constante. Aqui, como rola mudança de estado físico, essa quantidade de calor Q1 é do tipo latente. A quantidade de calor Q2 é de aquecimento, então essa quantidade de calor Q2 é do tipo sensível. Qual é a quantidade de calor total com a qual eu vou trabalhar? A quantidade de calor total, ela é Q1 mais Q2. Cuidado, não é Q1 mais Q2 igual a 0. Por quê? Aqui eu não tenho duas pessoas sendo misturadas e se equilibrando termicamente. Eu tenho um bloco de gelo para o qual eu vou dar calor. Ok? Então, nesse caso, o calor total é a soma dos dois calores. Essa quantidade de calor total, ela vai ser igual. Q1 é M vezes L. Q2 é M C delta θ. E vamos jogar valores. Essa quantidade de calor total é a massa, que vale 200. O calor latente, que segundo ele vale 80. Mais massa, 200. Calor específico, que segundo ele vale 1. E a variação de temperatura, que é de 0 até 100, valendo 100, portanto. Beleza? A quantidade de calor total vai ser 2 vezes 8, 16, com 3 zeros. Mais 2 vezes 1, 2, com 4 zeros. Então, essa quantidade de calor total, ela vai ser de 36 mil. 36 mil o quê? Quem manda em mim é o calor específico, caloria. É o calor latente, caloria. Então, aqui é caloria. Ele quer o tempo. Então, a única forma de falar de tempo na calorimetria é usando potência é igual a calor sobre tempo. Porém, essa potência está valendo 800 watts. Moleque,
O watt, lembra? O watt é joule por segundo. Joule não é caloria. Joule não é caloria. Eu não posso jogar isso aqui direto lá porque está em caloria. Eu sei que uma caloria vale 4 joules. Então, quando eu tiver 36 mil calorias, isso aqui vai valer quantos joules? X. X é igual a 36 mil vezes 4. Vai dar 72, 144 mil. 144 mil joules pelo tempo. Ok? Nesse caso, eu vou cortar 2 zeros. 1440 sobre 8. Eu não sei quanto dá 1440 sobre 8. Mãe, 1440 dividido por 8, mãe. 180. 180 segundos. Esse tempo, então, é de 180 segundos. Eu não sei se ele pergunta em minutos. Qual o tempo, usando sempre a potência máxima, qual o tempo necessário? Não especifica. 180 segundos e acabou. É isso. Desculpa. Já pode passar para a próxima questão. Próxima questão muito rápida. Fala o seguinte: o gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente, moleque, calor latente pode ser o Q ou pode ser o L. Vamos combinar. Q pode ser? Pode, mas usualmente, quando ele pede o calor latente, ele quer saber o valor do L. Até porque ele quer em caloria por grama e não em caloria. Combina comigo, então, que quando ele pede o calor latente, ele está pedindo para você calcular o L, beleza? Se você reparar, na primeira etapa rola mudança de temperatura, tá vendo? Então, essa primeira etapa é sensível. Depois, a temperatura se mantém constante. Então, essa fase vira latente, ok? Ele quer saber quanto é o L aqui. A quantidade de calor, ela é de 300 até 1000, é quando começa o latente. Então, 700 calorias. Essa quantidade de calor, 700 calorias. A massa é de 10 gramas. Ô, moleque, que mano lindo, moleque. 700 é igual a 10 vezes L. Eu descubro que o L é igual a 70 calorias por grama. E eu mato a questão, letra A, de amor. Bora! Última, the last question of the year. Última questão do ano, eu acho. Em um calorimetro ideal, são acrescentados 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 900 gramas de água a 80 graus Celsius. Determine a temperatura de equilíbrio. Olha só, estou misturando, estou pegando a água, o water, tá? H2O. A quantidade de água é de 900 gramas, a temperatura inicial da água é de 80 graus Celsius e a temperatura final eu não sei. Eu só sei que é menor. Por que é menor? Porque a água eu estou acrescentando gelo e esse gelo está a 0 graus Celsius. Beleza? Qual é a massa de gelo? A massa de gelo é igual a 100 gramas. Eu falei em sala de aula que gelo é o grande perigo da vida do aluno que está estudando calorimetria. Porque o gelo, ele oferece duas passagens, uma mudança de estado físico e uma mudança de temperatura. Como assim, tio? Presta atenção. Em relação à água, eu não tenho a menor dúvida. A água vai sair de 80 graus Celsius e, ao receber o gelo, tornar-se mais fria a uma temperatura final, que eu ainda não sei, X. Essa quantidade de calor Q1, ela é do tipo sensível e a água apenas resfriou, ok? Porém, em se tratando do gelo, o gelo primeiro sai de 0 graus Celsius e derrete. Ele vira água a 0 graus Celsius. Essa quantidade de calor Q2 que ele trocou é uma quantidade de calor latente. Ok? E depois, as duas águas se misturam e, Shazam, se transformam em água à mesma temperatura final desconhecida, X. Ok? Essa quantidade de calor Q3 aqui, moleque, ela é uma quantidade de calor sensível de novo, porque voltou a mudar a temperatura. Não interessa qual é o tipo de calor. A soma de todos eles, numa mistura de substâncias, naturalmente vai dar 0. Então, Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Q1 é MC delta teta. Por quê? Porque é sensível e é da água, é do H2O. Q2 é um manu lindo. Isso aqui já é do gelo, porque é latente, é caliente.
Mas Q3 volta a ser sensível. É o MC delta θ, que continua sendo do gelo, porque o gelo derreteu e virou água. A massa de água é 900. O calor específico ele não deu, a questão está anulada. Ele tinha que ter dito que C vale 1 caloria por grama grau Celsius. Ele tinha que ter dito, não é problema teu, não tem que decorar não, tá? Variação de temperatura. Olha para o esquema. A temperatura final é X, a inicial é 80. Então, é X menos 80. Massa do gelo é 100. E o calor latente, ele também não deu, questão anulada de novo. Ele tinha que ter dado L igual a 80 calorias por grama. Então, 80. A massa é a massa do gelo que derreteu. Então, é 100. Calor específico, agora ele já é água. Se ele já é água, 1. Variação de temperatura é a final, que é X, menos a inicial, que é 0. X menos 0. Tudo isso igual a 0. Vou dividir toda a minha equação por 100. Dividir toda a equação por 100 é cortar 2 zeros de cada parcial. Então vai ficar 9x menos 80, mais 1 que multiplica 80, mais 1 que multiplica x menos 0, ou seja, x. Isso aqui é igual a 0. Distribui 9x menos 72 com 0, mais 80, mais x é igual a 0. X plus 9x, 10x, menos 720, 640? É, 640. Isso aqui é igual a 0. Se eu errar em conta, pardon, tá? Pardon que hoje é sábado, eu não estou muito bem regulado. Bons estudos para você, boa prova, tá? Qualquer dúvida, procure o professor de física mais próximo. Um beijo, tchau!